noite, sejam bem-vindos a mais um programa Viva Bem, Viva Melhor, Viva com Mais Saúde, aqui no canal Cron TV. E hoje nós vamos falar da saúde física e emocional do baço pâncreas, aí nessa série que nós estamos fazendo dos 5 elementos. Mas antes, eu já vou pedir para você curtir o canal, ativar as notificações, para que você seja comunicado de todos os vídeos que a gente for fazer, né, Simone? Boa noite, Simone, eu nem te falei boa noite. boa noite, Cris, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui nesse programa. Muito bem-vindos hoje para a nossa aulinha, né? Nós gostamos de dizer assim, porque nós vamos passar para vocês a respeito de um dos principais Zhang-Fu, que são o baço e o baço pâncreas e o estômago. Exatamente. Então, assim, fica ligado até o final. E se você tiver dúvidas, coloca aqui nos comentários abaixo que a gente vai trazendo as respostas para você, tá bom? A gente vai seguir com uma série, né, dos 5 elementos, mas depois a gente vai trazer de forma pontual cada doença, como tratar, né, Simone? Como sempre vem do lado Sim. físico e o lado emocional. Vamos dar início ao lado emocional? Vou compartilhar Vamos na lá. tela. Então, dando início, né, à nossa saúde emocional pela medicina tradicional chinesa. Nós vamos falar do Shen, né? O Shen, ele é a parte espiritual, a parte mental relacionada ao estômago e o baço pâncreas. O Shen, ele é uma das substâncias vitais do nosso organismo e distribuição do Qi, a energia. O Shen, ele é considerado a nossa mente, o nosso espírito, de uma forma imaterial e é responsável pelo nosso humor e emoção. Toda slide eu vou trazer essa concepção, porque se você estiver assistindo um outro vídeo nosso, vai estar aqui a descrição de toda a linhagem, de toda a sequência dos nossos vídeos, ok? E como essência vital, né? O Shen, ele é formado pela união do óvulo e do espermatozoide, ou seja, ele é formado no ato da concepção, trazendo tanto a essência da mãe quanto a essência do pai e toda uma carga ancestral, ou seja, o DNA, ele é conhecido como DNA, né? Ele é conhecido pelo senso comum. Essa energia, esse DNA, ele é carregado de toda uma história de vida, tanto a nível físico como emocional. Essa energia, essa essência, ela é acoplada no rim, no nascimento, na concepção do feto. Então, antes de ele nascer, ele é acoplado essa essência no rim e assim distribuído e acoplado cada partezinha em um órgão específico. Quando o bebê nasce e começa a se alimentar e a respirar, tanto os seus pulmões, estômago e base, ele começa a produzir a energia, o Qi, a energia através da parte do líquido e dos alimentos. Como o estômago e o baço eles são responsáveis pela assimilação, pela digestão e a distribuição dessas substâncias para a nutrição do corpo e da energia, ele é acoplado no estômago e baço, que alimenta o Shen, que ele é a parte mais emocional, que reside no coração, como nós já vimos. Então, o Shen, né, a morada do Shen ela é no coração, porque o coração é o nosso cérebro emocional. E junto com os vasos sanguíneos, a energia da mente ela é espalhada pelo corpo. Portanto, essa essência pré-celestial, mas o Qi dos alimentos, eles são considerados os elementos essenciais e vitais como base fundamental. Portanto, para ter uma mente forte, tem que ter essa base. Se há uma deficiência, a mente é fraca, que é o que a gente está, essa parte mais emocional do que eu estou dizendo, né? E aí a gente vai entrar especificamente na importância do equilíbrio, da razão e da emoção para ter o estômago e o baço, pâncreas, a energia mais equilibrada. A função emocional do I, né, que é a energia
do baço pâncreas é abrigar o intelecto, pois ele é responsável pelo pensamento aplicado, pelo estudo, pela memorização, pelo foco, pela concentração e a geração de ideias. Em medicina tradicional chinesa, o Yi ele é acoplado no baço pâncreas, que se relaciona com estômago, ou seja, é a compreensão que permite a sabedoria e o julgamento. Também é responsável pelas memórias, as ideias, elas surgem da energia do baço pâncreas, mas também as memórias emocionais e físicas são um ponto forte dessa energia. Essas memórias vivenciadas desde a infância ajudam a dar o traço de personalidade da pessoa. Essa energia acoplada no baço pâncreas alimenta o Shen da mente, com as informações recebidas, presenciadas, vividas, para que esta mente tenha ação e reação correspondente. Logo, se a energia estiver boa, a recepção da mente vai estar equilibrada e a ação e a reação ela é positiva. Porém, se a energia não estiver equilibrada, a ação e a reação ela será negativa. E aí a gente tem os padrões de excesso, né, e de deficiência desta energia. Quando há deficiência da energia do baço pâncreas, a pessoa ela geralmente distorce as informações para a mente, ocasionando a dificuldade de concentração, o raciocínio e a memorização. Já o oposto, né? Se há o excesso da energia, a pessoa fica inundada de pensamentos obsessivos e repetitivos e nada criativo, onde ela não consegue ver com clareza as situações. E esse é o desequilíbrio base, né, do baço pâncreas, é a preocupação. A palavra-chave do baço pâncreas é a preocupação. O excesso de pensamento, que inclui remoer o passado, ficar em pensamentos negativos e limitantes, ou ficar remoendo uma situação futura, que a gente nem sabe o que vai acontecer, desequilibra a energia do baço pâncreas e o estômago. E aí amarra e prende o Qi, a energia, promovendo fisicamente problemas digestivos, que a Simone vai relatar, e emocionalmente a pessoa fica estagnada, porque fica ali pensando, 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 e não tem a ação, né? Então, o estômago, ele traz a elaboração dos acontecimentos, e o baço, ele traz a alegria e positividade, se tiver equilibrado. Se não tiver equilibrado, tudo vai ficar parado. E é esse o nosso objetivo de vida, é ver tudo de uma forma mais clara, mais objetiva. Quando a gente não está vivenciando o nosso propósito de vida, as nossas ideias, a nossa criatividade ou a nossa missão, a gente não assimila com clareza o que vemos e vivenciamos. E isso adoece o corpo, pois enfraquece o sistema imunológico e ao longo do tempo, fatalmente, ocorrerá um problema físico. Então, eu te pergunto, como você assimila a sua vida? Você está digerindo os acontecimentos da sua vida? Você está feliz e realizado com a sua vida? Você está cumprindo a sua missão de vida ou o seu propósito? Se você tem alguma dúvida ou diz não para qualquer uma dessas questões, eu te convido para parar, refletir, observar e encarar a sua vida. Encare seus medos, encare suas seguranças, encare a sua mente tagarela. Dê um tempo, pare, respire, observe e aja, para você ser feliz e ter mais saúde. Quando a gente está falando também dessa região, a gente acaba desequilibrando o nosso plexo solar, que ele está relacionado com a força, com a emoção, com a realização e a materialização. Quando esse chakra, essa energia do baço, né, que afeta esse chakra está em desequilíbrio, a gente não materializa o que a gente planeja. E tem muito a ver com a pessoa só ficar no material financeiro, esquecendo-se de lidar com o propósito de vida.
E isso acaba desequilibrando esse chakra. E a materialização que tanto a pessoa quer, não vem. Ou até vem, a pessoa está ali realizada financeiramente. Mas e o resto? Às vezes a pessoa tem tudo e não tem nada. Porque o dinheiro não é tudo. E esse chakra, essa energia, ele traz muito a ver com essa questão de estômago, baço, pâncreas. Então, a gente já falou aqui, eu trago de novo esse mesmo slide pela questão da importância, né? Que toda doença, ela é uma válvula de escape para a atenção diária. Ela vem integrada na resposta fisiológica de toda uma história de vida, de todo o conjunto de experiências vividas que não foram assimiladas ou ressignificadas. E aí, o que fazer, né? Como cuidar da saúde emocional? Uma coisa que você pode fazer é procurar um terapeuta ou um psicólogo, expondo as suas dores e emoções para então ressignificá-las. O Theta Healing, o Axis Consciousness, a Magic Energy of Unification ou as terapias quânticas, elas têm como objetivo transformar, ressignificar tanto os pensamentos, sentimentos e emoções negativas e limitantes, trazendo essa transformação e reprogramação mental, tirando você da estagnação para a ação. E outra, tem tantas outras terapias tão boas quanto. Você trabalhando essa parte emocional, você tem saúde. E você tem saúde, você cria, você realiza. E a mesma coisa ao contrário, se você tem algum problema, você até tem uma boa ação, mas se você tem um problema de saúde, o seu emocional ele vai ficar abalado e você também vai ficar estagnado. Então é muito importante pôr na balança tanto a parte emocional quanto a parte física, que é o que a Simone vai passar para vocês. Uma outra forma de equilibrar essa energia é a meditação, pois a meditação é uma das terapias que mais ajuda na questão emocional. Por quê? Porque ela foca, ela calma, ela tranquiliza. E a gente aqui tem, toda segunda-feira eu trago uma meditação guiada aqui no canal, e eu também tenho um grupo de meditação e comandos quânticos de forma gratuita, se vocês quiserem. Então, assim, tragam, foque em si, faça algo por vocês. Uma outra forma é escrever o que você está sentindo. Eu gosto muito de usar a escrita terapêutica. Pega um caderno, põe o que está ali te incomodando. Ou se você não tem clareza nas suas ideias, põe tudo no papel. Quando a gente joga as ideias no papel, joga uma informação para o papel, a gente lança um novo olhar. E isso faz uma grande diferença. E por fim, por que não fazer uma atividade física? Uma caminhada, ou mesmo qualquer atividade, isso faz bem para o cérebro, porque faz uma válvula de escape. Então, cuide-se do bem mais precioso que é você. E gratidão. Vamos agora para a parte física. Então, nós vimos com a Cris a respeito dos aspectos emocionais do baço pâncreas, e agora para vocês eu vou passar os aspectos fisiológicos. Então, é o baço pâncreas e o estômago na fisiologia vista pela medicina chinesa. O estômago e o baço pâncreas são importantes órgãos Zangfu, que é como são chamados os órgãos e vísceras na medicina chinesa. Por serem locais de produção de energia Qi, Yang, sangue e fluidos corporais, Jin e Ye, adquiridos, eles desempenham um papel muito importante nos tratamentos. O fortalecimento do centro interno, através do fortalecimento do estômago e baço pâncreas, é de extrema importância no tratamento de grande parte das doenças pela medicina tradicional chinesa, usando suas técnicas. Aqui nós podemos ver onde se localiza o meridiano de baço pâncreas, começando aqui no hálux, né, no dedão do pé. Esses meridianos são bilaterais, ele percorre pelo interior da perna, passa ao lado aqui do abdômen, terminando aqui no peito. E nessa outra figura, o meridiano do estômago,
que também começa no pé, percorre pela perna, vai subindo, só que ele chega até a cabeça. Aqui, o baço e sua localização, aqui na figura, é uma pessoa de frente para nós, então, ao lado esquerdo do abdômen se localiza o baço, aqui o pâncreas e aqui o estômago. O baço, por definição, é um órgão linfático intraperitoneal, encontrado do lado esquerdo do abdômen. Ele é localizado abaixo do diafragma e é a maior massa do tecido linfático do nosso corpo. O pâncreas, ele tem uma localização retroperitoneal. Ele abrange as regiões abdominais, epigástrica, do hipocôndrio esquerdo, e uma porção também umbilical. Então, ele ligeiramente para a esquerda e percorre acima do umbigo em direção ao lado direito. O pâncreas, ele não é só um órgão acessório, uma glândula do sistema digestivo. Ele é produtor também de hormônios. Este órgão é muito potente e o funcionamento desregulado dele, ou excessivo, pode resultar na sua autodigestão, ou seja, ele é capaz de produzir uma doença autoimune onde ele mesmo se destrói. E quando há insuficiência no seu funcionamento, acontece uma doença chamada diabetes. E o estômago? O estômago é a parte mais dilatada do nosso aparelho digestivo e se localiza entre o esôfago e o começo do intestino, que é o duodeno. Nosso estômago não armazena somente os alimentos, ele também é um órgão digestivo. Uma refeição comum permanece nele de 3 a 4 horas. E durante esse tempo, essa refeição, ela é digerida através do suco gástrico e de glândulas que liberam enzimas para poder digerir os alimentos. Também está relacionado com a produção do fator necessário para permitir a absorção de vitamina B12 e pode servir até certo ponto como um órgão de absorção, mas a sua função a este respeito é limitada à absorção de água, sais minerais, açúcar, álcool e algumas drogas também. Na medicina chinesa, baço-pâncreas é o elemento terra, e ele é responsável pela transformação e também pelo transporte dos alimentos ingeridos. O baço também abriga os pensamentos, daí a explicação de desequilíbrios deste órgão serem responsáveis por pensamentos obsessivos e recorrentes. O baço, ele tem a função de separar os alimentos límpidos e os turvos, ou seja, os componentes límpidos da essência alimentar são transformados em energia. Essa energia vai ser usada depois para a produção do sangue. Também ele é responsável por manter o sangue dentro dos vasos e prevenir as hemorragias. De acordo com a medicina chinesa, a maior parte da energia do nosso corpo que pode ser regenerada é derivada da transformação dos alimentos pelo baço-pâncreas. E uma das outras partes que vem essa energia é através da respiração, que nós veremos em breve quando formos falar do pulmão. A falta da energia do baço-pâncreas resulta em deficiência de energia para todo o corpo. E quais as funções do baço-pâncreas do estômago pela medicina chinesa? Ela separa os componentes límpidos dos turvos, ela controla os fluidos e líquidos corporais, regula a transformação e o transporte dos alimentos, controla os músculos e os nossos membros, controla o tecido conjuntivo, mantendo os órgãos em seus devidos lugares, abriga o pensamento, abre-se na boca e manifesta-se nos lábios. Então, essa transformação se inicia pela boca com a trituração dos alimentos pelos dentes. Essa transformação também é química, onde moléculas de carboidrato são quebradas pela enzima amilase. A ideia é sempre o estômago, onde ele fica
fica o que serve e o que não serve é eliminado, sendo levado depois para o intestino. O controle dos fluidos e líquidos corporais também é relacionado à umidade do corpo, que pode ser causada por clima externo e pela umidade também do ambiente. Mas nós sabemos também que alimentos não compatíveis ou alimentação fora da temperatura adequada para o nosso corpo também pode contribuir para uma disfunção de baço pâncreas. Os principais fatores que podem enfraquecer o baço pâncreas e causar umidade, posterior formação de mucosidade, são o consumo excessivo de bebidas frias, alimentos crus, saladas, frutas e laticínios. Isso quando a assimilação desses nutrientes não é adequada pelo corpo. E os sintomas de um desequilíbrio do baço pode ser edema, rosto inchado, sensação de peso nos membros, cabeça pesada, um olhar sem brilho, apatia, depressão e falta de iniciativa, obesidade, congestão nasal e muito mais. Essa energia do baço pâncreas, que regula a transformação e o transporte das bebidas e dos alimentos que ingerimos, e essa falta dessa energia pode atrapalhar quando os nutrientes não chegam onde eles são necessários. E na questão do sangue, a produção e retenção do sangue, porque o baço pâncreas, ele produz sangue, quando ele não produz sangue suficiente, ele não vai ter como circular no nosso corpo e permanecer nos vasos. A deficiência dessa energia do baço pâncreas pode causar sangramentos mais frequentes, porque o sangue não fica retido nos vasos. Já que o baço pâncreas é o responsável por manter o sangue dentro desses vasos sanguíneos e os seus órgãos, e os nossos órgãos em seus devidos lugares. Essa também é uma grande e importante função deste órgão. O controle dos músculos e dos membros, elaborado pela energia do baço pâncreas, em desequilíbrio, pode causar músculos fracos, com fadiga, músculos atrofiados. E o controle do tecido conjuntivo pode provocar a frouxidão dos tecidos, fazendo com que o que nós conhecemos como bexiga caída, as pitoses, né, quando a pele está mais flácida, quando o tecido está mais flácido. E uma importante função do baço pâncreas é que ele é o lar da mente e do pensamento. Um pensamento claro, uma boa concentração, indicam uma energia forte do baço pâncreas. A deficiência dessa energia pode apresentar sintomas como pensamentos confusos, problemas de concentração e memória. E o excesso de esforço mental também pode enfraquecer o baço pâncreas, o que explica o desejo por doces durante longos períodos de estudo intensivo ou outro trabalho mental. O sabor doce está associado ao elemento terra, portanto, ao baço pâncreas. Todos os Zangfu, eles têm um ponto de saída de energia, e no nosso caso aqui do baço pâncreas, essa saída é na língua, manifestando-se nos lábios. Ele também é quem capacita a mastigação e o sabor. E quais os principais sintomas de deficiência da energia do baço pâncreas e estômago? Nós temos esgotamento, exaustão, estresse, perda de apetite, ou mesmo o excesso do apetite, crises, irritabilidade, cansaço, frustração, falhas de memória, frustração, excesso de esforço sem rendimento. Então, são muitas as causas que podem surgir devido a uma falta de energia do baço pâncreas. O baço pâncreas, quando está em deficiência, aumenta a umidade do corpo, provocando inchaço, mucosidade, que é o que nós chamamos de fleuma na medicina chinesa. O aumento das secreções, peso no corpo, diarreia, fezes pastosas,
E uma coisa importante também, essa umidade pode criar nódulos no nosso corpo. Algo importante a se observar é que a umidade dentro do nosso corpo, ela pode ser, vamos explicar assim, como se fosse um caldeirão de sopa, onde os líquidos orgânicos são como se fosse uma sopa recebendo calor. Essa sopa vai engrossando e ficando mais espessa com o passar do tempo, e aí a nossa energia fica difícil de circular, essa umidade fica difícil de circular, que é onde se formam as massas que podem ser benignas ou malignas, até no caso dos tumores. Daí, a importância extrema de se cuidar dos alimentos que ingerimos e de ter uma boa digestão. E como equilibrar essa energia do baço do pâncreas? Nós temos a alimentação, que deve ser adequada, a acupuntura, fitoterapia, existem ervas que tonificam a energia do baço pâncreas, e terapias naturais, assim mesmo como a meditação que foi citado pela Cris, que fortalecem e harmonizam essas energias, cuidando da causa raiz desses problemas. Então, eu encerro aqui dizendo para vocês que ter um equilíbrio emocional é parte muito importante para que o equilíbrio físico também se desenvolva, onde nós temos que cuidar da alimentação, temos que cuidar de ter uma higiene mental, descansar suficientemente, termos os afazeres sob controle, para que nós possamos harmonizar e dar conta do que temos que resolver, porque o desgaste mental também desgasta a energia desse órgão tão importante, que é o baço, pâncreas, e acoplados com o nosso estômago. E eu volto agora com a Cris, apresentando o nosso programa. É isso aí, pessoal. Então, vocês viram a parte física e a parte emocional relativo ao baço, pâncreas e ao estômago, órgão tão importante como os outros, né, na manutenção da saúde física e da saúde mental. Então, fique ligado que no próximo programa nós vamos trazer sobre o pulmão. Show de bola também, tá? E se você tiver qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários que a gente vai interagindo e vai trazendo as respostas para vocês no programa, ok? Não é verdade, Simone? Sim, claro. E eu quero convidá-los para assistir todos os outros programas e deixar aqui o espaço aberto para que vocês possam ter suas perguntas respondidas por nós. Em qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Muito obrigada pela atenção, pessoal. Porque o objetivo desse programa é você viver bem. Viver melhor. Para viver com mais saúde. Com mais saúde. Até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Simone. Tchau, pessoal. Obrigada.